Vou tentar falar tão pouco quanto possível, porque está todo mundo cansado. A gente tem um mundo para falar, mas esse é o primeiro encontro de pré-candidatos. Então, a gente vai conversar muito, ou assim, pessoalmente, ou pela internet. É muito importante a gente se acostumar a fazer esse contato. Tem gente aqui da cidade toda, cada um com os seus compromissos, com as suas dificuldades, e pela internet a gente conversa até de madrugada, se for o caso, né? Cada um entra lá, acessa. Quem tem computador em casa tem um pouco mais de facilidade. Felizmente, quem não tem computador em casa também tem cada vez mais a possibilidade de usar um computador num equipamento público, né? E dessa forma a gente se mantém conectado mesmo à distância. Assim que eu cheguei, o Heraldo, que está ali na porta, que foi secretário de esporte do município, com quem eu me encontrei algumas vezes enquanto vereadora, me deu uma bronca e falou: pô, por que você não veio antes? Por que eu não vim antes para o PPS, naturalmente? Por que eu não vim antes para cá? Porque eu estava no ar na ESPN. Coincidiu com a hora do programa ao vivo. Mas por que eu não vim antes para o PPS? Porque, nas várias ocasiões em que várias pessoas de vários partidos me falaram: pô, vem aqui para o nosso, né? Sai do PT, vem aqui para o nosso partido. Eu não tinha jogado a toalha ainda em relação ao PT, ao partido do qual eu sempre fiz parte. Desde que o PT apareceu, eu me identifiquei e eu decidi ser petista, né? E não é fácil você chegar à conclusão de que não, o meu partido não é mais esse, não é mais o meu. Então, eu ainda não tinha desistido em outras ocasiões, e mais recentemente, eu até fiquei no PT, eu fiz um pouco de prorrogação, de tempo extra, porque eu fiquei um pouco mais no PT do que eu realmente desejaria. Eu já tinha desistido, e eu deixei de sair algumas vezes por apelo de companheiros, porque eu ainda tenho muito respeito com quem eu me identifico, que ainda não desistiram, que ainda estão lá dentro, que são uma minoria inconformada, que continua brigando dentro do PT, que falavam: não sai, não larga a gente não, vai ser um a menos. E para esse grupo, cada um a menos é muito importante, porque são poucos, né, os que estão lá lutando, criticando o próprio PT, questionando uma série de coisas. Então, mesmo até já tendo jogado a toalha, eu pessoalmente, eu já tinha desistido do PT e fiquei para não abandonar o barco dos últimos ali, né? Mas eu já tinha decidido que eu ia sair, e já tinha decidido também que eu ia sair para entrar em partido nenhum, porque eu não pretendia ser candidata a vereadora na próxima eleição. É muito bom estar na Câmara Municipal, espero não sair de lá. O PT entrou hoje na Justiça para pedir o meu mandato, e eu vou me defender com a maior convicção, porque assim como o Supremo garantiu o direito dos partidos pedirem de volta o mandato de quem saiu, também garantiu o direito de quem saiu justificar a sua saída e assim permanecer com o seu mandato. Então, eu gosto de ser vereadora com toda a dificuldade. Quem já passou por isso sabe, quem não passou imagina, mas eu não pretendia ter mais 4 anos de mandato como vereadora, portanto eu ia sair do PT para não entrar em partido nenhum. E fui muito bem convencida a vir para o PPS, entre outras coisas, porque o PPS falou assim: a gente quer melhorar sempre. A gente quer mudar tudo o que precisar ser mudado no nosso partido. A gente não tem nenhum problema em parar e se analisar e se discutir e querer fazer cada vez melhor. Isso é muito importante, porque no momento em que no PT a gente parou de admitir os nossos erros e reconhecer e falar: não, isso é tudo intriga da oposição, isso é tudo um complô de não sei o quê, então o que adianta continuar brigando se a gente não reconhece os próprios erros? Então, é muito legal estar num partido que está querendo sempre ser melhor do que é. E não se acomodar, né, numa situação e dizer que os problemas são sempre dos outros. Não, nós não temos problemas. Se tivermos, que a gente tenha muita coragem de discutir a nós mesmos, porque coragem para discutir os problemas dos outros não precisa ter. Coragem para a gente se avaliar constantemente e ver como é que a gente pode fazer melhor que é alguma coisa muito mais difícil. A gente não pode esquecer nunca que a política é um meio e não um fim em si mesma, né? O partido é um instrumento, como disse a Alveci, o partido é um meio, né, que serve ao interesse público, que serve à sociedade. O partido não existe para o partido ser forte. O partido precisa ser forte para trabalhar dentro da sociedade.
A candidatura de todos nós aqui é um meio, né? O objetivo é conseguirmos o nosso mandato, eu no executivo, vocês no parlamento, para que esse mandato também seja um meio de servir a sociedade. Mas as nossas candidaturas, a candidatura do PPS, elas são um fim em si mesma, no seguinte sentido: a própria candidatura, o modo como a gente vai disputar essa eleição, já é uma demonstração de como a gente pretende agir. No mandato como vereador ou vereadora, no mandato no executivo. Então, o que a gente acredita, o que a gente pretende fazer lá na frente, precisa estar muito claro no modo como a gente faz a nossa campanha. Então, quando eu fui candidata a vereadora, por exemplo, várias vezes as pessoas me diziam: pô, mas você não vai colocar faixa no poste? Que naquela eleição ainda era permitido. Depois, na última, já não foi mais. Mas, pô, você não vai colocar faixa no poste? Eu falava: não, eu sempre critiquei isso a vida inteira. Então, eu não posso começar fazendo aquilo que eu mesma critiquei. Ah, mas se você não fizer isso, você não vai se eleger. Bom, então eu não vou me eleger.